Olá, pessoal. Alguém me fez a seguinte pergunta, tá? Eu vou simular, fazer uma hipótese comigo, né? Imaginemos que o meu pai morreu, aí ficou a minha mãe, eu e um irmão, correto? Só que eu sou casado com comunhão parcial de bens e o meu cônjuge já veio a óbito. Aí ele fez a seguinte pergunta: eu preciso inventariar para vender esse bem? A pergunta ficou vaga. Do meu pai eu tenho que fazer o inventário. Então, para o inventário do meu pai, eu vou receber um quarto do imóvel, meu irmão vai receber um quarto do imóvel, minha mãe vai receber metade do imóvel. Imaginemos que fosse apenas um imóvel. Beleza? De posse desse um quarto, se quando esse inventário tramitou, eu era casado ainda, né, vai averbar o óbito do meu cônjuge e eu posso alienar o imóvel, embora haja uma certa controvérsia aí, mas não tem o mínimo sentido, tá? Patrimônio privado de quem está vivo não tem que inventariar. Então a questão é essa, né? Patrimônio independe do regime de bens, tá? O que for patrimônio privado do cônjuge que ficou vivo não tem que ser inventariado. O que for patrimônio comum e o que for patrimônio privado do cônjuge que morreu, isso é obrigatório a fazer inventário. Então eu vou dar um exemplo mais uma vez para que vocês não tenham nenhuma dúvida. Imaginemos a seguinte hipótese, né? Eu sou casado, tá, com separação, comunhão parcial de bens. É uma hipótese, tá, gente? Que eu sou casado nesse regime, não. Eu sou casado de separação com comunhão parcial de bens. Então, tudo que eu herdar da minha mãe é patrimônio privado meu. Tudo que a minha esposa herdar dos pais dela, eu vou falar só de herança, mas existem outras situações. Tudo que a minha esposa herdar dos pais dela é patrimônio privado dela. E tudo que nós adquirimos juntos durante a sociedade conjugal é patrimônio comum. Então, imaginemos que eu tenha herdado 500 mil reais em bens da minha mãe, a minha esposa tenha herdado 1 milhão de reais em bens do pai dela e nós tenhamos adquirido 1 milhão de reais no decorrer da nossa sociedade conjugal, durante a nossa vida conjugal. Então, se eu morrer, vai ter que inventariar 1 milhão que eu adquiri junto com a minha esposa, que é patrimônio comum, e os meus 500 mil reais que eu herdei da minha mãe. O 1 milhão que a minha esposa herdou do pai dela, não há que se falar inventário, isso é dela, é patrimônio privado dela. Tá? Eu estou falando de sucessão, né, dos cônjuges, ok? Aí, vamos na segunda hipótese. A minha esposa foi a óbito, então o que eu terei que inventariar? 1 milhão que nós adquirimos juntos, eu e a minha esposa, e o 1 milhão que ela herdou do pai dela. Os 500 mil que eu herdei da minha mãe, não há que se falar em inventário desse patrimônio, porque esse patrimônio é privado meu, correto? E não tem que se levar a inventário herança de pessoa viva, tá? Patrimônio de pessoa viva. Certo? Então, isso é muito tranquilo. Agora, a situação que me perguntaram, eu tenho a impressão que é diferente, né? Que a pessoa queria saber se tem que fazer o inventário do pai. Então, vamos imaginar nesse caso, meu pai morreu, eu e meu irmão temos um quarto, cada um de nós, do bem que meu pai deixou, e minha mãe metade. Aí eu posso vender o meu um quarto sem fazer o inventário do meu pai? Aí não. Depois que eu fiz o inventário do meu pai, se eu sou viúvo, eu posso vender aquela parte lá sem problema nenhum, ok? Compreendido aí? Beleza, então comente aí se você compreendeu, né, e gostou do conteúdo. Um abraço e até o próximo vídeo.